Antes de mais, gostaria de agradecer às Creative Mornings pelo convite que me fizeram para estar hoje aqui presente e, obviamente, a todos vocês que se levantaram cedo aderindo a este conceito inovador para estar aqui hoje a ouvirem-me ou, se calhar, interessados também um bocadinho no tema que trago aqui hoje. Os temas, normalmente, que a Creative Mornings aborda são temas onde o senso comum tem sempre alguma palavra a dizer e caso não seja o senso comum, também certamente vocês que têm opiniões diferentes, se calhar conseguir-nos ajudar ou conseguir-me ajudar a perceber um bocadinho o que é isto do feio. Tinha ali na estrutura da palestra e do dia 2, tinha que as perguntas e respostas vinham no final, mas eu preferia colocar já a pergunta relativamente a qual é a vossa opinião e qual é a vossa leitura sobre isto do feio, em que mundo abordam isto e qual é a ideia que vos vem logo à cabeça, não sei, se alguém quer dizer alguma coisa. Desagradável, por exemplo. Em algum mundo em específico, desagradável no sentido como sensação, não é? Por acaso feio nem associo logo à imagem, associo coisas feias que não gosto que aconteçam. Repugnante. Sim, não gosto que aconteçam. Porque é um sinónimo de feio também, repugnante, por exemplo. Para mim feio também é um bocado não correto. Ok. Alguma... No sentido de mundos, não ligam, por exemplo, à questão da imagem, nem nada disso. É isso? Não. Ok. Não. Mas, essencialmente, quando eu peguei neste tema do feio, liguei, obviamente, à estética e obviamente, por oposição, a estética é baseada no belo, não é? Pronto. É aí que, quando nós procuramos algo estético, na Grécia Antiga, pronto, que serão as primeiras pessoas a pensarem sobre esta questão da estética, ouvimos falar do belo e também a estética era tida como um fundamento da arte, isto é, a arte era baseada na estética e, por exemplo, aquilo que falaste agora não tem absolutamente nada a ver, não é? Quer dizer, a arte hoje em dia não é baseada na estética, pelo menos não dessa forma bela, não é? Eu trago-vos aqui alguma parte da história sobre isto, se calhar. Mas acho que não vão adormecer, agora que acordaram, se calhar aguentam-se mais um bocadinho. Mas Platão, por exemplo, foi dos primeiros a abordar esta questão que dividia esta parte da estética como a lógica, a estética e a ética num triângulo onde abordava os três temas, do belo, bom e verdadeiro. De facto, ele não achava que isto não era nada sensível e que era algo que nós poderíamos alcançar, que algo poderia ser belo se tivesse determinadas características. Daí, pronto, até quando fazemos fotografia ou vídeo ou outro tipo de arte, achamos que devemos seguir aqueles padrões de estéticos ou aqueles padrões da regra dos terços, várias regras de composição ou compositivos que nós temos. Já Aristóteles, que foi quem veio a seguir a Platão, não é? No sentido desse pensamento, antes foi o Sócrates, só para ficarem com uma ideia, não só do que é feio, que eles também não eram muito bonitos, mas Aristóteles falava um bocadinho de algo que poderia ser muito mais sensível, isto é, que dependia muito mais do sujeito e que esta questão do belo poderia ser muito mais subjetiva do que realmente aquilo que Platão defendia, que o belo era aquilo que estava ali naquela gaveta. E obviamente eu estou a falar do belo por oposição ao feio, não é? Isto é, o feio, depois vamos tentar dissecar aqui um bocadinho em que mundo é que se insere o feio, mas esta questão da estética vai nos levar certamente a uma conclusão, ou ainda melhor, a colocar algumas questões, que é o que eu espero que aconteça.
Na parte continuando em Aristóteles, pronto, ele achava que esta questão da estética era muito subjetiva, que não haveria regras, caso contrário seria algo absolutamente intelectual, isto é, algo baseado no nosso intelecto e não nas nossas vivências, numa experiência empírica. E dizia que o belo essencialmente era determinado pelo prazer, por oposição ao feio não seria prazeroso, não é? O belo era essencialmente definido pelo prazer para Aristóteles. Depois sofremos aqui uma coisa tremenda durante alguns séculos, que até o século XVIII ninguém falou sobre esta questão da estética, a própria arte evoluiu, mas num sentido muito linear, e sempre a estética era um fundamento da arte, isto é, daí aquelas obras que nós vemos clássicas eram bonitas e tudo, e ainda hoje as achamos bonitas, não só por serem clássicas, não só por eles já terem morrido, mas também porque seguiam aqueles padrões bonitinhos de como é que as coisas se deviam compor, onde é que estava o espectador, mediante essa perspectiva do espectador, etc. No século XVIII, nós sofremos aqui uma viragem nesta questão do belo e tudo mais, e temos isto desta apreciação da estética essencialmente como algo muito mais sensorial, isto é, que diz respeito aos sentidos. Fausto dos Santos disse: tudo o que nos chega através dos sentidos é estético. Basicamente isto, e ele disse isto em 2003, mas a questão é, no século XVIII, essencialmente a conclusão que chegaram foi essa. Pronto, tivemos esses dois filósofos, depois tivemos um alemão que é o Baumgarten, não sei se estou a dizer mal, deve ter aqui alguma pessoa alemã, mas pronto. No século XVIII, essencialmente Kant é que tem muitos estudos na estética e que de facto foi muito inovador e propôs uma teoria bastante interessante sobre esta questão da estética. Pronto, nós já ouvimos falar de Kant por variedíssimas razões, mas de facto nesta parte da estética ele também teve uma palavra importantíssima, definindo a estética essencialmente através do sentimento. Foi o primeiro que referiu a intuição quando nós avaliamos a estética de alguma coisa, ou se a coisa é bela ou não, ou é feia por oposição, mais uma vez. A intuição será algo que está um bocadinho, com licença, está um bocadinho afastado daquilo do nosso intelecto. Pronto, depois há autores indianos, um autor indiano, Osho, por exemplo, que define exatamente o que é esta questão da intuição, mas a intuição tem a ver além, não tem a ver nada com o intelecto, mas tem a ver com algo que nós conseguimos extrair das nossas vivências e algo que nós conseguimos perceber e às vezes nem sabemos muito bem porquê. Isto é, olhamos, e isso é muito aquilo que acontece hoje em dia, nós olhamos para alguma coisa, simplesmente gostamos ou não, e às vezes não estamos a pensar se gostamos, é por isto ou por aquilo. Isto é, no nosso dia-a-dia, basicamente é isso que acontece. Nós olhamos para uma pessoa, gostamos e não tentamos perceber porquê. Às vezes é apenas a fisionomia, às vezes temos uma tara qualquer por se falar em pessoas, por alguma parte do corpo que aquela pessoa tem especialmente bela, não sei. Há de facto várias coisas que podemos tirar daqui, mas Kant essencialmente falava nessa questão do intelecto e da intuição, peço desculpa, e do sentimento. Daí aquela questão inicial que vos falei de Platão, se lembrarem, que era a questão da lógica, do bom, belo e verdadeiro. Ele exclui completamente a parte da lógica. Para ele a estética não tem nada a ver com lógica, tem a ver com chegarmos a qualquer coisa, pegarmos em qualquer coisa e ser bela ou não, independentemente daquilo que são os padrões regidos como o Hugo dizia no início, como aquele senhor ali dizia no início. Tem muito mais a ver não tem tanto a ver com padrões, tem a ver com aquilo que nós achamos, muito mais do que essas coisas já definidas. Então o que Kant pegou perante isto é, ok, não há padrões, mas então vamos encontrar algo universalmente aceite. Isto é, vamos pegar em algo que seja praticamente sempre belo e que toda a gente goste, não é? Ele dividia aqui novamente num triângulo diferente do de Platão, o belo, o feio e o trivial. O trivial é o cotidiano, o comum.
e depois tinha o belo e o feio, isto é, tinha o feio que era pior que o trivial, não é? Havia aquelas coisas que são normais, que são do nosso cotidiano, tinha de um lado o feio que era claramente pior que isso, não só éramos indiferentes como nos incomodava, e depois tinha o belo que era exatamente o oposto do feio, e é por isso que eu hoje estou a falar tanto de belo e não de feio, até porque à partida é mais interessante. Depois, pronto, pegámos de facto aqui no cotidiano, já falámos um bocadinho do cotidiano, do belo, do feio, mas como eu referiu logo no início, esta questão da arte já não rege aqui, não é regida por padrões estéticos, não é? Nós hoje em dia vamos às galerias e conseguimos dissecar aquilo que está lá, mas sempre mediante a nossa experiência empírica. Isto é, será que a arte hoje em dia tem alguma estética como fundamento? Então, muitas vezes tem a ver com essa experiência empírica, não é? Com nós olharmos para algo e acharmos belo ou não, simplesmente mediante a nossa vivência e os conceitos que nós temos. E a arte contemporânea vive muito dessa questão, não é? Nós, se formos hoje em dia a um museu de arte contemporânea, se não conhecermos o artista que está lá, se não formos depois pesquisar, perceber aquilo será bastante complexo. E tem um bocadinho a ver com esta questão da estética, não é? Porque agora aquilo não tem que ser bonito sequer, aquilo se calhar é belo, mas num sentido completamente diferente daquele belo que nós atribuímos não ao nosso dia-a-dia, mas à nossa vida. A arte se calhar rege-se por valores um bocadinho diferentes. E uma dessas principais questões que eu trazia hoje era tentarmos perceber se a estética é de facto a mesma no mundo onde vivemos, digamos, e no mundo da arte. Se são dois mundos que vivem, não digo opostos, mas que não habitam o mesmo, são duas pessoas que não habitam o mesmo sítio, podemos pôr as coisas assim, ou se há ali alguma interligação. E aliás, nós, relativamente a esses padrões que nós se calhar não podemos aplicar na arte, mas no nosso dia-a-dia, nós vivemos através de padrões que são estabelecidos para massas, isto é, e esta universalidade é exatamente aquela questão que Kant buscava na altura dele sobre a universalidade do belo, isto é, vamos encontrar algo que seja bonito para todos. Isso é difícil, encontrar algo que seja bonito para todos. Então, de que forma é que nós encontramos isso? Vendemos isso às pessoas. E é isto essencialmente que nós vivemos hoje. Essa estética do belo é vendida em massas e o processo é feito exatamente da forma inversa. Isto é, em vez de sermos nós, em vez de serem os outros a descobrirem o que é que todos gostam, põem todos a gostar mais ou menos da mesma coisa. Pegando novamente na arte, e eu depois peguei aqui num autor completamente diferente, muito mais contemporâneo, já que vos estava a falar de Kant, que viveu no século XVIII e XIX, durante 3 anos. Mas trouxe-vos aqui um autor completamente diferente e muito mais contemporâneo, que tem de facto uma visão completamente diferente de todas estas questões que trouxe aqui hoje e que falou numa revolução estética no campo das artes, essencialmente quando surgiu a fotografia e o cinema, devido ao facto de serem meios mecânicos, e disse que a revolução técnica vem depois da revolução estética. Isto é, primeiro surge a estética e depois surge a técnica. Nós conseguimos ver isso de alguma forma na história da pintura, através de... parecia que era necessário surgir alguma coisa ali, isto é, surgiu a estética, e depois surge a técnica através dessa necessidade estética que existe, não é? Isto também é um conceito interessantíssimo, não sei se vocês querem discutir um bocadinho isso, mas, por exemplo, quando surgiu a fotografia, que aliás é um bocadinho, isto surgiu pouco depois de surgir a fotografia, o que vos trago hoje aqui, o processo que vos trago aqui hoje, a fotografia surgiu exatamente ao mesmo tempo em 3 pontos do mundo distintos, essencialmente em 2 pontos, que foi em França e em Inglaterra, e eram países inimigos na altura, e com processos absolutamente distintos, e, no entanto, quase é inexplicável como é que essa coisa acontece precisamente ao mesmo tempo, numa era em que as coisas andavam de forma tão lenta, a informação era tão pouca, era tudo através de cartas, os processos eram tão distintos e surgem 2 pontos exatamente ao mesmo tempo, onde a fotografia vem ao de cima e depois há uma terceira pessoa que aliás é a primeira autorrepresentação
que é o Afogado, que é um senhor que diz que descobriu a fotografia, enviou os seus experimentos, ninguém quis saber dele porque ninguém acreditou naquela invenção, e ele depois envia para a mesma pessoa um retrato dele numa representação de que está morto, afogado, não é? Onde ele diz: o afogado foi o Hippolyte Bayard. Pronto. Só uma referência relativamente a essa questão de facto da revolução estética vir antes da técnica, isto é, houve realmente a necessidade de criar uma imagem. Por exemplo, eu falo no caso da fotografia, obviamente que é a parte que eu estou mais por dentro, chamamos-lhe assim, e então surge a revolução técnica, isto é, surge a fotografia, e a fotografia não surgiu certamente ao acaso, apesar de nós pensarmos, foi uma questão de química, de eles conseguirem os químicos, mas eu acho que a coisa vai um bocadinho mais além disso. Havia de facto ali uma necessidade de criar uma imagem completamente diferente, com outro detalhe, completamente diferente da até então conseguida. Pronto. Surgindo a fotografia com essa questão da estética, logo passado uns anos surgiu o colódio úmido, que é o processo que eu faço. Eu no início não me apresentei praticamente, o Gil falou muito pouco, pronto, mas eu faço um processo do século XVIII, XIX, foi de falar há bocado no século XVIII, do século XIX, que se chama colódio úmido. Eu vou-vos passar uma fotografia. Convém que tenham algum cuidado, que isto é vidro, está bem? Mas dá para terem uma ideia. Tem cheiro. Não se ponham a cheirar muito, pode-vos fazer mal. Pronto, essencialmente o que eu faço tem um bocadinho a ver e tem exatamente a ver com esta questão do feio e do belo, porque pronto, há ali uma envolvência com a imagem, consegue-se perceber que há alguma beleza, chamemos-lhe assim, mas também há alguma coisa de feio. Isto é, essencialmente o que eu quero tirar daqui é que o nosso belo, o nosso estético de hoje em dia, o que nós achamos belo, não é simplesmente tirado não é simplesmente tirado de uma imagem imediata que nós fazemos e daqueles padrões que nós temos na cabeça. Isto é, há ali algo que vocês conseguem ver além do bonito, não é? Daquele bonito, e que se calhar passa mais para o lado do interessante, por exemplo. Alguém dizia que quando uma coisa começa a deixar de ser bonita, ou uma pessoa, torna-se mais interessante. Pronto, para continuar, eu trouxe-vos aqui uma câmara do século XIX. Este processo surgiu em 1850, como vos estava a dizer, isto para não perder muito aquilo que estava a falar, e depois disso já surgiram vários processos em termos de filme e tudo mais, e de facto vivemos uma distância tremenda daquilo que realmente se fez na altura. E quando comecei a fazer este processo, realmente o que primeiro procurei pela questão do retrato, é tal coisa, consegui tirar algo se calhar que não estava tão visível, não é? Fui atrás um bocadinho, se calhar, mais da minha intuição, mais daquilo que eu conseguiria eventualmente compreender da imagem, que não exatamente aquela questão simples, não é? Da estética, isto é, da estética como tendo a estética como sendo algo superficial, não é? Algo que está apenas, por exemplo, aqui plano completamente, não é? E algo que conseguimos tirar a partir da imagem. Por exemplo, nessas imagens há aí uma logística que é necessário, que essa própria logística também interfere na imagem final, isto é, não há apenas uma imagem que é feita através de um processo ou que tem uma característica de ficar suja nas pontas, etc., ou assim meia sépia. Não há apenas isso, há uma logística que envolve a execução do processo que depois vai interferir na imagem final, e uma das magias deste processo é exatamente essa logística, esse aparato que é necessário para conseguir chegar à imagem final. É assim, isto é um processo que de facto desde o início do século XXI surgiu uma necessidade destes processos alternativos ou antiquados, como o colódio úmido e outros processos da história da fotografia do século XIX e inícios do século XX, que de facto vieram novamente, surgiram na vanguarda da fotografia
na vanguarda, surgiram no meio da fotografia novamente em força e foram recuperados por muitos artistas a nível mundial. Em Portugal isto está um bocadinho mais atrasado e quando eu comecei este processo e me apercebi dessa dificuldade e desse desconhecimento, foi por isso que eu também comecei a divulgar este processo e de facto hoje, e esta questão de falar para muita gente, de facto é interessante porque permite que eu apresente esse mesmo processo. Agora, eu de facto não entrei nele por ser uma moda porque eu não fui contaminado por esse padrão, não é? Por essa moda, por essa estética, como somos no resto, isto é. Eu simplesmente fui em busca de algo muito específico, percebi que no outro lado do mundo, se calhar, a coisa está muito na moda, mas para mim eu simplesmente entendo isto como o melhor meio que eu tenho, e entendo-se mesmo meio a fotografia e o processo, para chegar àquilo que eu pretendo neste momento. E pronto, de facto, estou a desenvolver alguns projetos autorais. Agora, relativamente ao futuro, o que é que eu prevejo? Prevejo que terminarei 2 projetos autorais e comercialmente veremos como é que a coisa surge, porque até agora tem vindo naturalmente. Isto é, não há uma intenção minha em tornar isto absolutamente comercial. Em termos autorais é de facto a minha intenção. Agora, isto é, na parte artística, na parte comercial, nesse sentido, está um bocadinho em aberto. Mas na parte artística, enquanto eu achar que este meio é o melhor para eu chegar àquilo que quero, vou continuar a utilizar. Não quer dizer que seja para sempre, porque de facto eu mudo muitas coisas muito rápido, então é possível que daqui a algum tempo mude para algum lado ou para outro processo, algo que seja melhor para transmitir aquilo que eu pretendo, mas para já irei continuar por aqui. Queria agradecer ao Ivan ter cá vindo e ter-nos apresentado a Flor e o Hino.